que na nossa vida já houve um terremoto gigante. E eu vou te falar quando, sabe quando? Quando você levantou a mão e falou: Senhor, eu te aceito. No mundo espiritual houve um terremoto tão grande, mas tão poderoso, que quebrou as cadeias que estavam te travando no mundo do pecado. E a sua mente começou a abrir, seu entendimento começou a abrir, seu coração começou a se abrir ao Senhor, a sua visão começou a ser diferente, e esse terremoto te libertou da escravidão do pecado. Vamos orar, irmãos? Em nome de Jesus. Senhor, bendito é o teu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de poder estar na tua presença, Pai. O Senhor está falando de terremoto, de libertação, mostrando o teu poder no mundo espiritual em nosso meio, mostrando para o teu povo que nada pode segurar quando o Senhor dá uma ordem, que nada pode segurar, Deus, nada pode ficar parado quando o Senhor fala. Ah, Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui para falar ao nosso coração, e que o Senhor, Deus, continue, Deus, sacudindo a terra, continue, Deus, sacudindo, Deus, o mundo espiritual, para que nós possamos continuar a caminhar e vencendo nesse deserto, Deus, que é o mundo, até chegar na terra prometida, Pai. Senhor, fale conosco por meio da tua palavra, Senhor. Fale conosco, use o pregador, e que seja feita a tua vontade em nome de Jesus, Deus. Amém, irmãos? Amém? Olha, voltando. Quando você aceitou Jesus, vou fazer uma pergunta aqui, que nem sempre acontece, né? Aceitar Jesus assim, né? Mas quem já iniciou o seu caminho com Jesus? Levanta a mão. A grande maioria. Na igreja nem sempre todo mundo é convertido, mesmo tendo aceitado Jesus. Sabia disso? Mas vamos lá. Na sua vida aconteceu um terremoto. Agora sabe por que aconteceu esse terremoto? Porque teve há 2000 anos atrás, que na cruz, aquilo que parecia que era perdido, aquele homem chamado Jesus de Nazaré, ele estendeu o braço e morreu naquela cruz, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. E esse amor de Deus é tão grande, que o perdão dele para nos ligar a Deus, para nos religar, teve que derramar um sangue inocente, foi o sangue de Jesus. E esse sangue nos purifica e nos leva para perto de Deus. Agora por quê? Porque mesmo não merecendo, mesmo sendo o pior dos pecadores, o sangue dele me purificou e me perdoou. Você tem noção do tamanho desse perdão de Deus? Nós temos noção do tamanho desse perdão que nos alcançou? Irmãos, por que eu perguntei isso? Porque às vezes o irmão fala um pouco da gente, a gente fica sabendo por terceiros normalmente, e a gente já fica furioso, a gente fica revoltado. Ô Fábio, mas o que tem a ver todo esse terremoto aí que você está falando, perdão, com isso aí? Vamos lá. Colossenses 3, verso 12. Vou perguntar, tem povo escolhido de Deus aí? Tem povo santo de Deus aí? Tem um povo amado de Deus? Então tá, então vamos lá. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Por enquanto aqui. Paulo aqui está escrevendo a carta aos Colossenses, nesse penúltimo capítulo aqui, falando dando uma instrução de um viver santo, de como que você deve se portar. Às vezes nós pensamos, eu não preciso ligar pelo que os outros falam de mim, precisa sim. Você hoje foi chamado para ser um povo santo. E Paulo está reforçando aqui, portanto, como povo escolhido de Deus. Irmãos, glória a Deus, porque você foi escolhido. Já começa aí. Não foi você que teve uma ideia e
eu escolhi buscar o Senhor. Não. Ele nos amou primeiro, é por isso que nós o amamos. Ou tentamos amar. Então, irmãos, como um povo santo do Senhor, da forma que o Senhor está te chamando, que Paulo está instruindo aqui, cara, tem uma forma de viver santa, que não traga escândalo para os de fora, nem para os de dentro, ou seja, para ninguém. E se revista dessas coisas: compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E por que eu estou falando isso, irmãos? Agora eu quero entrar na questão que eu falei, terremoto. Lembra que houve esse terremoto na nossa vida e o perdão do Senhor nos alcançou? Eu quero falar exatamente sobre isso, sobre perdão. Porque é muito fácil eu chegar aqui e poder dizer que o Senhor me perdoou. Ah, como eu amo o Senhor. Ah, como eu gosto de cantar, tocar. Ah, como é bom poder estar falando da palavra de Deus. Como é bom poder me reunir com os irmãos. Mas o meu coração está chateado. Como o meu coração está amargurado com o meu irmão. Porque é muito fácil eu dizer, Senhor, ah, como o terremoto aconteceu quando eu aceitei o Senhor Jesus. Mas por que esse terremoto não pode acontecer agora, eu perdoando o meu irmão? Eu quero falar sobre isso hoje. Hoje acordei de manhã, já peguei o livro de Colossenses e falei, rapaz, isso aqui me chamou a atenção. E o Senhor já rasgou no meu peito também, em mim. Porque muitas vezes, irmãos, nós chegamos aqui, eu não estou querendo falar sobre quatro paredes não, o local, mas a forma de se reunir, que a igreja é o povo santo, é o povo salvo. Isso é a igreja. Porque nós não temos mais tempo para ter que ficar adorando, mas aqui é a união dos irmãos. E olha isso, muitas vezes nós nos reunimos, e qual é a instrução quando vocês reunir? Cara, um tem louvor ali, um hino, o outro traz uma palavra, um traz a revelação. Mas irmãos, às vezes nós chegamos aqui, não é porque que nós, ele é crente e a pessoa tem a mente sempre centralizada ali, não. Nós vivemos a nossa vida constantemente lutando contra o pecado. E da mesma forma que o Senhor nos trata dia após dia, em nossa vida, nos instruindo, nos tratando dessa maneira, com compaixão, com bondade, humildade, mansidão e tendo muita paciência comigo. Eu muitas vezes não trato o meu próximo dessa forma. O que eu quero dizer é que possamos enxergar a forma que Deus nos tratou, nos trata, nos perdoou, para chegarmos e fazer isso com o nosso irmão. Porque é muito fácil eu amar aquele que me ama. É muito fácil eu dizer, Flávia, eu te amo. Heloísa, eu te amo. Qual a recompensa que nós temos com isso? Agora, quem... Dá um exemplo, tá? Não leve pro coração. Mas é difícil um bolsonarista chegar pro Lula, Lula, eu te perdoo. É difícil um lulista, petista chegar a Bolsonaro, eu te perdoo. Percebeu que há uma rincha, há uma briga? Muitas vezes dentro da igreja está dessa maneira. E de acordo, e cada vez mais que você vai se envolvendo com a obra, você vai percebendo coisas que você não imaginava. Eu não estou falando mal da igreja, entenda isso. Mas porque quanto mais você se envolve, mais você descobre que a outra pessoa é tão falha quanto você. E são mundos de pensamentos diferentes. Mas irmãos, no verso 13, Bia, a Bíblia diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu quero, começando por mim, eu quero pedir desculpa
se eu machuquei alguém, se eu falei o que eu não devia falar. Eu quero pedir desculpas se de repente, às vezes a gente é engraçado, né, tal, mas às vezes a nossa brincadeira, a pessoa se sente ofendida, porque não é sobre como eu falo, não é sobre o que eu falo, o melhor, é sobre como eu falo, e é sobre como a pessoa também está traduzindo. Eu quero pedir perdão, irmãos, se de repente eu falei algo que magoou, que chateou os irmãos. Se eu tenho feito isso, me chama, depois a gente conversa. Ó. Mas o foco aqui é suportem-se uns aos outros. Agora, por que suportem uns aos outros? Eu falei que cada um tem uma mente diferente aqui. Cada um tem um problema na sua casa. Às vezes a gente reflete no irmão, na igreja. Irmãos, aqui todos nós somos carregados de problema. Mas o que o meu irmão tem a ver com o meu problema? Já começa aí. E no verso 3, continua falando: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Irmão, na igreja é tão ruim, de verdade. É ruim você trazer uma mensagem, ruim assim, né? Principalmente para quem prega, sobre perdão, porque confronta. Mas eu não estou falando de qualquer perdão, irmão. Eu estou falando do perdão que o Senhor nos perdoou. É da forma que Ele nos perdoou, devemos perdoar o outro. E sabe como é que o Senhor nos perdoou? Antes de estar nos caminhos do Senhor, a ira do Senhor está sobre todo aquele que não está com o Senhor. A ira de Deus permanece, porque somos pecadores. Mas irmãos, aqui na igreja, tem pessoas, juntam todo mundo aqui, teve diversos pecados que a gente cometeu na vida. Estamos tendo uma série, abrindo parênteses aqui, toda quinta-feira, viu? 7h30 começa os louvores, não é isso? 7h30, 7h40 mais ou menos, começa os louvores, tal. A série é sobre os 7 pecados capitais. Deus está falando aqui na igreja sobre os pecados. O Senhor está nos chamando para a correção. Basta estar atento no que o Senhor está falando nos dias que estão passando aqui na igreja. Porque a gente está acostumado a só falar sobre vitória, a falar só sobre, eu consegui vencer. Mas o Senhor também, Ele trata no meio do povo dele sobre perdão. Porque é um ponto central no meio do evangelho, é o perdão. E mesmo tendo cometido esse monte de delitos e pecados, estando longe da presença do Senhor, irmãos, uma pequena mentira já é um grande pecado, sabe por quê? Porque você não está ofendendo somente a mim, mas está ofendendo um Deus eterno. É por isso que o sacrifício foi algo tão grande, que na verdade é incalculável o tamanho desse sacrifício, porque ofendeu um ser eterno, e para pagar tinha que ser como? Portanto, perdoe uns aos outros, como o Senhor te perdoou. Se no seu coração tem sido pesado diante dos seus, fala: Deus, eu não era digno nem de ser perdoado disso aqui. Aí você pensa no seu irmão, cara, ele nem merece ser perdoado, mas vem aqui. Mas sabe o que acontece também na igreja? Olha só, às vezes coisinhas tão pequenas, tão picuinhas, aí vira uma fofoca, chega no outro uma grande fofoca, aqui começa uma gota, do outro lado chegou 1 litro. Irmãos, vamos parar com esse negócio. No meio da igreja tem que ter sim perdão constante entre os irmãos. Só que muitas vezes no meio da igreja o que acontece? Falta de comunicação. Olha o Senhor rasgando aqui dentro de mim também. Eu tenho um negócio com meu irmão ali. Ao invés de eu chegar nele e falar: irmão, é assim e assado, eu chego no outro. Aquele irmão, ele fez assado e assim. Aí esse irmão vai falar para outra pessoa, porque eu confio nele, mas ele confia na outra pessoa. Aí ele vai e fala. Aí esse confia no outro, porque cada um tem um que confia ali, né? Digamos assim. Não estou falando que isso é a regra, mas acontece. E deu a volta e chegou no irmão aqui. Quando chegou nele, não chegou só o assim assado.
Chegou assim, assado, cozido, frito. Eu quero recomendar algo aqui para os irmãos. E é muito sério. O mundo espiritual não é brincadeira, irmão. O mundo espiritual, a gente muitas vezes leva como algo automático. E o perdão faz muito sentido no mundo espiritual. Você quer ver causar um terremoto? Você quer ver Satanás sair derrotado? É quando o perdão ele reina no meio do povo de Deus. E eu quero dar uma instrução aqui que Paulo falou. Irmão, no final desse culto, se você tem algo contra o teu irmão, pega esse dia de hoje, conversa com ele. Eu te desafio a fazer isso. Agora sabe por que é difícil fazer isso? Porque confronta a nossa natureza. Porque confronta o meu eu. Eu quero desafiar vocês, desafiar a igreja a pedir perdão. Cara, ainda que você esteja certo. Sabe, é porque a gente, é uma guerra de orgulho, é uma guerra de, cara, não, eu tô certo. O que eu tô falando tá correto. Mas às vezes não é sobre quem está certo. É sobre colocar paz no meio de vocês. No verso 14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Você quer ser perfeito, irmão? Quer alcançar a perfeição, o qual o Senhor fala, sede santo como eu sou santo, sede perfeito porque o Senhor é perfeito. Primeira coisa é estar revestido do amor. Verso 15. E quando você perdoa, o que acontece? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. E eu perguntei hoje, até perguntei para a Flávia, que paz de Cristo é essa? Por que nós temos paz com Deus hoje? Porque Ele morreu em nosso lugar. Foi um sacrifício. E a paz de Cristo é esse, é um amor sacrificial. A paz de Cristo, quando você chega no irmão, paz do Senhor, graça e paz. Irmão, aquilo que você está transmitindo é: o sacrifício do Senhor nos perdoa, que a paz esteja conosco. Que a paz que eu tanto almeje alcance você. E que essa paz seja o que domine o nosso coração. Seja ela o juiz. Seja essa paz que estimule você conversar com o seu irmão. Todo mundo aqui já assistiu futebol, vôlei, ou basquete, qualquer outro tipo de esporte. Tem um juiz que dita as regras. Que ele fala que está certo ou errado. E essa paz é esse juiz que está falando que é certo ou errado, às vezes nos punindo com um cartão amarelo, porque fizemos uma falta, às vezes um vermelho porque foi uma falta pior. Irmãos, então eu quero dizer que o terremoto ele acontece, olha que terrível, que terrivelmente maravilhoso, o terremoto acontece para que quando você encontrar o carcereiro, ele ali, até mesmo desesperado, querendo tirar a vida, você, opa, não faz isso. Antes oferecer perdão. E eu vou falar para vocês, e só vai saber só vai saber transmitir paz aquele que tem paz dentro de si. Irmãos, isso é confrontador, porque muitas vezes nós não temos paz dentro de nós. Muitas vezes nós estamos bagunçados, estamos confusos. E às vezes da forma que a gente trata o nosso irmão, muitas vezes não é sobre ele, é sobre como nós estamos por dentro. E é por isso que nós temos que olhar para o irmão e entender que ele faz parte de nós. Saber que nós fazemos parte do mesmo membro, como diz aqui o verso, com membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Irmãos, nós somos um só. À medida que eu não te perdoo, eu também não estou me perdoando. Quando eu olho para o meu irmão, minha irmã, e eu não ofereço a ela um perdão, ou às vezes eu deixo de lado, começo a ser omisso, cara, você está auto se condenando.
Agora por quê? Porque o Senhor não fez isso com a gente. Ele nos ensinou a amar como Ele nos amou. O amor dele não é um amor omisso. O amor dele é um amor que se aproxima. Um amor que chama para o arrependimento. Falando em amor, o amor também, ele corrige. O amor também dá limites. Quem é o pai, tendo uma sã consciência, vendo o filho bagunçar, mesmo amando ele, pensando, cara, eu não vou falar nada, porque o meu filho vai ficar chateado, isso vai ser ruim. Mas Deus não é assim com a gente. Para nos mostrar um caminho melhor e fazer com que a gente saia do caminho errado, Ele chama a nossa atenção. E esse gesto que o Senhor está falando conosco hoje sobre perdão, é porque Ele nos ama. Eu confesso, irmãos, e quero dizer que muitas vezes eu tenho visto a igreja um pouco dispersa. Porque às vezes há atrito em nosso meio. Há discordância. Mas isso não é exclusivo, acontece com todas as igrejas, porque tem seres humanos. Mas nós estamos aprendendo o caminho do Senhor. Nós estamos caminhando, estamos aprendendo juntos. Mas precisamos dar o primeiro passo do perdão. Porque eu vou te falar, essa paz no teu coração depende do amor que você tem para com o teu irmão, sabia disso? Sabia que quando você tem alguma coisa com o teu irmão, aquele negócio fica remoendo e você não tem paz? Sabia disso? E às vezes falta força para a gente chegar no irmão. Fala com Deus. Deus, seja sincero. O que Deus quer é um coração sincero diante dele. Deus, olha, no meu coração eu estou sentindo que é muito difícil chegar nessa pessoa. É muito difícil chegar, vou colocar aqui, tá? Como exemplo. É muito difícil chegar no pastor, porque, cara, ele, né, é um cara que conhece de Bíblia. Não. Ele é um ser humano também, assim como nós. Ah, é difícil chegar no presbítero Danilo, porque o cara, mano, ele não é muito acessível. Às vezes o perdão é sobre você. E no verso 16 ele diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Olha que interessante, irmãos, esse pedaço. Habita ricamente. E por que ele fala ricamente, que tenha muito, que transborde? Diz para que a gente tenha conhecimento. Conhecimento da palavra. Porque quando você começa a conhecer cada vez mais, você é estimulado melhor para poder fazer o quê? Seguindo o texto. Quando você está rico da palavra, você consegue ensinar. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Irmãos, o Evangelho nos chama para que a gente tenha conhecimento pleno sim, né? Porque é impossível conhecer o Senhor em seu todo, em sua plenitude. Mas que a palavra do Senhor esteja rica dentro de mim. Ou seja, tenha muita coisa. Não é só para eu mostrar que eu tenho conhecimento, não é. É primeiro para que eu me converta, dia após dia, é verdade. E assim sendo, eu consigo aconselhar um irmão que veio e falou desse aqui, falou assim, e veio falar para o outro, eu vou saber aconselhar ele na palavra. Porque, irmãos, o amor que a Bíblia ensina não é igual ao amor do mundo. Não é igual ao amor que o mundo ensina. Porque o mundo ensina, eu amo quem me ama. A Bíblia não. A Bíblia ensina um amor diferente. Tem que amar os nossos inimigos. Eita. É pesado. Mas porque nós éramos inimigos de Deus também. Esse é o exemplo. Então, nos leva a ter que ter conhecimento na palavra, para que a gente saiba aconselhar um irmão, e ensinar mutuamente. Você, irmão, que não prega, você que não traz ensinamento, às vezes até não canta. Você que não exerce algum ministério, mas você tem uma responsabilidade, de às vezes você estar com o irmão, conversando, você ensinar ele alguma coisa, mediante a palavra. Você é chamado para isso também. Você tem essa responsabilidade também.
É necessário, irmãos, termos pessoas na igreja que conheçam a palavra. É necessário termos na igreja pessoas que estejam entregues ao Evangelho. E ele continua dizendo: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Não é a sabedoria do mundo? Não, da palavra. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E aqui vai entrar um detalhe interessante. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Ele está falando tudo o que fizermos. Além de ter falado aqui do perdão, eu vou fazer uma pergunta. Tudo que nós estamos fazendo, fora daqui também, estamos fazendo em nome do Senhor? E o que é fazer em nome do Senhor? É representar o Senhor em tudo que fizermos. Tudo aquilo que você está falando, está representando o Senhor? Aquilo que você está falando, aquilo que você está colocando até nas redes sociais, porque é o mundo hoje, né? É a atualidade do mundo. Está representando Jesus ali? Eu estava conversando com o irmão esses dias, com o Geraldo, o presbítero Geraldo. A gente chegou no assunto lá, não lembro exatamente, mas que está na palavra que nós somos embaixadores de Cristo, somos representantes dele na terra. Irmão, que responsabilidade, ser representante de Deus na terra. Rapaz, não é pouca coisa não, é ser representante do Deus eterno, daquele que no passado abriu o mar vermelho, daquele que no passado, com a sua palavra, fez os céus e a terra e tudo o que neles há, fez os animais, aquele que com 300 homens derrotou um exército inumerável, aquele que fez fogo cair do céu para mostrar que recebeu um sacrifício e derrotou os profetas de Baal, aquele que fechou boca de leões e tantas outras coisas. Nós estamos representando esse Deus na terra, irmãos. Isso é uma responsabilidade grande que você carrega. E digo, tudo que nós estamos fazendo, seja em palavra, seja em ação, estamos representando o Senhor? Estamos de fato fazendo aquilo que o Senhor faria em nosso lugar? Irmãos, nós temos um nome a zelar, que é o nome de Jesus. Nós temos um testemunho a zelar. Você foi chamado para ser testemunha. E o mundo só vai nos conhecer de verdade, conhecer que nós somos discípulos de Cristo, quando o mundo vê que nós nos amamos como Ele nos amou. Irmão, o mundo só vai olhar nós diferente, só vai olhar que nós somos como a luz do mundo de fato, quando eu estiver de verdade amando o meu irmão, independente do que ele tem feito. Isso é pesado e é forte e não é fácil fazer, e é um desafio que nós temos como igreja, como povo de Deus, como povo santo e escolhido. Mas não, muitas vezes nós, em ação e palavra, preferimos fazer a vontade da nossa carne. O Senhor hoje está puxando a nossa orelha para dizer para mim e para você: volte. Eu não quero que você esteja agindo desta maneira. Em tudo aquilo que você vai falar, sou eu falando pela sua boca? Sou eu fazendo ou estimulando você fazendo isso que você está fazendo? Hoje o Senhor nos chama para o arrependimento. O Senhor nos chama de volta, irmão. Você quer que um terremoto aconteça?
É fácil a gente cantar aqui. É fácil cantar, irmãos. Mas é difícil agir de tal forma. É difícil eu procurar fazer algo que mas não é impossível. É difícil eu procurar fazer algo que constrange a mim mesmo, a ponto de eu perdoar o meu irmão. E no mundo espiritual isso tem um certo abalo, de modo a que quando você fizer isso, você vai sentir um peso cair das suas costas. Quem já assistiu o Peregrino aqui? Que ele carrega um fardo por um bom tempo, enquanto não conheceu a graça. E assim, irmãos, a gente vai tirar o fardo das nossas costas quando a gente conhecer a graça e agir conforme ela. E a graça é dar aquilo que o irmão não merecia. Diferente da misericórdia. A misericórdia é não pagar o que ele merecia, mas a graça é dar o que ele não merecia. É isso, irmãos. Conheça a graça. Vamos entrar no evangelho de verdade. Vamos entrar na presença do Senhor com o coração quebrantado e falar: Senhor, é sério, Deus, eu estou tentando, não é fácil, Deus, eu estou lutando contra o meu eu, porque é uma guerra constante, todo dia lutar contra você. Eu estou lutando, Senhor. E o Senhor me perdoou, mas é difícil eu perdoar como o Senhor me perdoou. Mas Deus, me ajuda. Pega esse meu coração aqui, Senhor. Ele está fechado como uma pedra, mas amoleça, Pai. Amoleça o meu eu. Quebra o meu orgulho aqui dentro de mim. Me faça enxergar diferente. Porque eu quero estar perto da Tua presença. Quem que não quer estar perto do Senhor? Mas perto do Senhor é necessário santidade, irmãos. É necessário respeito diante do Senhor. Moisés viu a sarça ardente. E curiosamente, ele, com muita curiosidade, ele chegou e... Cara, por que isso ali... Aquele negócio ali está pegando fogo, mas não está queimando? Moisés ainda não conhecia Deus. Ele não sabia como entrar na presença do Senhor. E quando ele se aproximou, o Senhor disse para ele: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. E na cultura, nessa cultura antiga, você tirar as sandálias diante de alguém importante é um sinal de respeito, de profundo respeito, de veneração. E era isso que Deus está falando. Onde você agora você está pisando, você está chegando perto do Senhor. Se esvazie de você, tire isso que está no teu coração. Se esvazie de si. Entre com respeito na minha presença. E é isso que o Senhor está falando conosco, irmãos. Desarma aí, tira essa armadura, tira esse escudo. Esteja, digamos assim, diante do Senhor despido. Não há nada dentro de você que o Senhor não conheça. Não há nada dentro de nós que o Senhor não vê. Muitas vezes nós estamos nos escondendo como se o Senhor não pudesse nos ver. Muitas vezes estamos tratando o nosso próximo como se o Senhor não estivesse vendo ou escutando. Eu não estou falando só daqui, não. Estou falando da nossa vida. Muitas vezes estamos agindo como se não fôssemos representantes do Senhor. E por que eu estou falando isso, irmãos? Nesses últimos tempos também tem surgido tantos escândalos. Não que não aconteceu antes. Paulo teve que lidar com muitos problemas na igreja, escrevendo cartas. Não só ele, Pedro escreveu, Tiago escreveu. Porque o problema está acontecendo lá de trás. Não é que o pecado está pior, sempre houve pecado, sempre foi terrível, irmãos. É porque hoje está mais à mostra. Hoje tem as redes sociais para mostrar. E quantas igrejas têm se perdido? Quantas igrejas se perdeu por causa do dinheiro, por causa da luxúria, por causa da soberba? Qual o próximo? Inveja.
falando dos 7 pecados aqui, irmãos, e não seja mais um na estatística de Deus, não seja mais um que está se perdendo, porque para se perder, não é quando acontecem grandes coisas, é pequeno, é no nosso coração. O problema do ser humano está aqui, ó. Nós estamos lutando contra o pecado, a nossa mente sabe que o mundo espiritual, ele é, no sentido de buscar a Deus, ele é bom, e devemos, nós temos uma lei, Senhor, eu tenho que fazer isso, mas o pecado está agarrado aqui na nossa carne, irmão, e temos que lutar contra isso, e começa bem pequenininho, começa com algo que parece que não é pecado, porque eu vou falar para vocês, o que no mundo espiritual, há uma guerra muito grande para conquistar o nosso coração, não digo coração, o coração na Bíblia é o nosso intelecto, a nossa mente, e há uma guerra espiritual para isso, irmãos. E quanto mais você enche a sua mente com as coisas de Deus, mais inspirado pelas coisas de Deus você vai fazer, vai falar, vai agir. Só que quanto mais eu ouvir a voz do mundo, mas eu vou fazer dessa forma. Antigamente, eu não sei se faz tempo que eu não assisto, mas tinha um desenho que eu assistia, aparecia um anjo de um lado e um demônio do outro para aconselhar a pessoa. E de fato é dessa maneira mesmo. Só que a nossa carne, ela é, pelo fato do pecado habitar em nós, que ainda não temos o corpo revestido da nova criatura, que quando ressuscitarmos no Senhor seremos, enquanto isso estamos aqui, irmãos, e vamos continuar lutando, mas agora pega essa, agora pode pegar também, tem um que venceu por você, irmãos, você não é mais escravo do pecado. Eu falei, já houve um terremoto, irmãos. Você tem o poder de escolher resistir e vencer. O Espírito de Deus habita em você, irmão. O Espírito do Deus eterno, daquele que vive e reina para todo sempre, Ele escolheu habitar em você. Ele escolheu você para ser um povo santo. Imagina, um Deus poderoso escolher eu, falho, pecador, para habitar em mim. Isso é poderoso, irmãos. Então isso te dá poder no mundo espiritual, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue que foi derramado, de vencer. Vamos lutar, irmãos, contra o pecado. Não estou falando para você se deparar com o pecado e falar, eu vou vencer você, vem. O pecado, se você bater de frente com ele, você perde. Contra o pecado você foge, contra o diabo você resiste, e você fugir do pecado é você resistir, porque você não está cedendo à sua carne, porque aquele irmão ou irmã que é levado à droga, bebida, luxúria, a inveja, quando ele dá de frente com essas coisas, se ele fala, não, vou ficar aqui, mas não vou, vou ficar aqui porque eu consigo resistir. Mentira! Porque nós temos fraquezas, e cada um tem fraqueza em alguma coisa, ou algumas coisas. Você tem que fugir, irmão. Foi dito aqui, igual, foi a Vânia que falou de José? A Vânia falou sobre José quinta-feira. Ele fugiu para a esposa de Potifar, senão ele caía. Ele ia cair. Foge, irmãos, do pecado. Viva para o Senhor. E voltando aqui agora, esse você foge. Agora quer vencer um pecado? Quer ver um pecado? Olha que legal, um pecado que você se aproxima. É o do perdão. Você precisa estar perto do seu irmão. Tudo bem, às vezes a pessoa está lá no Ceará lá, e eu estou aqui, no meu coração já perdoei e apresentei a Deus. Posso ligar, estou longe, mas estou perto.
Irmãos, nunca foi. Há pessoas que falam, não é mais tempo de brincar. Nunca foi tempo de brincar. Na presença do Senhor não tem esse negócio de brincadeira. No mundo espiritual não tem esse negócio de brincadeira. É o hoje. E a gente age como se a gente tivesse o poder de poder estar vivo amanhã, de escolher estar vivo amanhã. É o hoje, não é o amanhã. Então, dito isso, pega o dia de hoje, esse domingo que você acordou, cantou ao Senhor, preparou o seu dia, né? Se separou para esse domingo, para estar na presença de Deus. Pega esse dia e fala, cara, hoje vai ser um dia que o Senhor falou, e no mundo espiritual vou causar, em nome do Senhor Jesus Cristo, vou causar um terremoto. Eu vou me arrepender disso que está me trazendo para trás. E traz o perdão para o teu irmão. Aqui eu falei sobre o perdão, foquei no perdão, mas tem tantos pecados que nós precisamos continuar a lutar e vencer. O Senhor nos chama para o arrependimento nesse dia de hoje. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Porque o Senhor está falando, e quem tem ouvidos, ouça. E o que o Espírito diz à igreja. E o Senhor está nos falando isso, irmãos. Vamos voltar às práticas do Evangelho. E vamos deixar para trás o velho Fábio, o velho eu. E é isso, irmãos. É uma instrução que o Paulo ele passa para a igreja de Colosso, porque ele estava enfrentando problemas lá, com muitas heresias, falsos profetas, sabe? E nessa época aqui também tinha muitos que Jesus morreu, tá, Deus veio e existe a super graça, aí Ele me perdoou, e tem gente que pelo fato do Senhor ter perdoado, acha que tem que continuar vivendo no pecado, tipo, não liga. Não é sobre isso, irmãos. Isso é crucificar o Senhor novamente. É sobre a graça, é sobre que nos alcançou, o Senhor nos perdoou. Eu sei que o pecado está aqui ainda, mas eu não vou viver mais como aquela mulher que foi pega no adultério, lançou, e aí? Apedrejar ela ou não apedreja? Jesus ficou calado no primeiro instante. Ele escava lá no chão, e depois, e aí? Vai apedrejar ou não vai? Jesus só, que não tem pecado, que atire a primeira pedra. É sobre ter um espelho, irmãos. Quando você julga o seu irmão, é como se fosse um espelho, olhando para si mesmo. E ninguém apedrejou. E Jesus falou com a mulher: cadê seus acusadores? Não tem mais nenhum. Ninguém, me apedrejou. Falou, muito menos eu. Só que vai, e não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. É isso, irmãos. E o perdão está incluído nisso. Não tenha o pecado de não perdoar o teu irmão, porque você já foi perdoado no Senhor. E, finalizando aqui, irmãos, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Depois de você ter conseguido vencer essa batalha, irmãos, tenha um coração grato diante do Senhor. Agradeça em tudo, tudo, até os problemas que você está passando. Agradeça ao Senhor, porque às vezes o problema que você está passando é um propósito para te fortalecer, é um propósito para te fazer crescer espiritualmente. Eu trouxe a toalha, viu, Cláudio? Ó, Cláudio abençoou o pessoal com... Isso é bênção. Isso é bênção de graça. Olha. E não foi vendido. Não é igual o lenço de Paulo que é vendido. Não, tô brincando. Então acontece em algumas igrejas. E é necessário, irmão. Nunca peguei. A primeira vez que eu estou usando uma toalhinha. E por que eu estou usando? Porque quando a gente vai pregar, a gente soa, né? A gente tem que expressar algumas emoções. E acaba suando, irmãos. E para fechar, cadê o fundo musical e a banda? Vem aqui.
Eu quero pedir para os irmãos, para entrar no clima, né? O fundo musical agora, olha que legal. Eu quero pedir, irmãos, esse momento aqui de oração, de humilhação na presença do Senhor, da igreja. Se você tem algo contra o teu irmão, vai lá e abraça ele já. Nessa oração que nós vamos fazer, e ore com ele. E se você vê que tem algum irmão que você percebeu que está passando por algum problema, vai lá e abraça ele e ore com ele. Eu quero esse momento de comunhão com a igreja. Eu quero esse momento de oração conjunto, de mãos dadas, porque a igreja é isso, irmãos. A igreja é se aproximar, é estar junto. Nós somos um só membro, um só corpo, vários membros, mas um só corpo. E se possível for, para quem quiser, de fato se humilhar de verdade, se ajoelhar diante do Senhor. Eu estou falando sobre humilhação mesmo, na presença de Deus. Porque o Senhor muitas vezes quer levar a igreja para um outro patamar espiritualmente. Às vezes Deus quer trazer mais pessoas, só que muitas vezes nós não conseguimos lidar com os que estão aqui. Muitas vezes o corpo de ferida a ser tratada, e nós não estamos tratando essa ferida. Nós estamos deixando passar batido, estamos deixando a ferida aberta e às vezes até cutucamos. Vamos orar ao Senhor. Eu por minha vez, irmãos, não é demagogia não, mas estamos diante do Senhor, e por isso eu vou me humilhar diante do Senhor. Se os irmãos sentir também, se humilhem na presença do Senhor. E aquele que não quer se humilhar desta maneira, se ajoelhando, se humilhe abraçando o teu irmão. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, bendito é o teu nome, Pai. Nos prostramos diante da tua presença, Senhor, pois o Senhor é santo, é o dono da nossa vida. O Senhor é o Deus que tem nos guardado e nos dado forças para estar na tua presença. Ah, Senhor, quero pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Perdoa a tua igreja, Senhor, porque às vezes nós temos sido negligentes. Perdoa-nos, Senhor, porque às vezes acontece, Deus, de faltar a comunhão, de faltar aquilo que o Senhor tem falado para vivermos. Às vezes nós damos mau testemunho. Oh Deus, perdoa a tua igreja, perdoa os nossos pecados, Pai, porque nós precisamos de Ti. E eu sei que o perdão Ele cura, Ele sara, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Deus, a nossa negligência, Pai. Oh Senhor, quebranta o coração que está petrificado. Ah, Senhor, nos humilhamos na tua presença, Senhor. E nesse momento, como Naamã, queremos quebrar nosso orgulho. Estamos mergulhando por 7 vezes no rio diante do Senhor, Pai. Perdoa as nossas ofensas, cura as nossas feridas, Senhor. Nos leva de volta para Ti. Nos ajude a estar perto do Senhor, Pai. Nos ajude, nos dê força para vencer, Pai, aquilo que está nos apertando. Nos dê força para vencer o pecado, Deus, e assim testemunhar no mundo afora que somos do Senhor, que somos propriedade exclusiva de Deus, e que pelo amor, que é o elo perfeito, Deus, e que por testemunhar esse amor, um amor sacrificial, o mundo possa conhecer que nós, Deus, que nós te servimos e somos discípulos do Senhor Jesus. Aleluia. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós.
essa união nunca falte para nós. Cante, bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. O salmista diz que ele habita no meio dos louvores de Israel. Bom estarmos aqui. Enquanto você canta, enquanto você adora, o Espírito Santo se move na igreja, podendo exaltar seu santo nome. Cante, tempo para isso. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Diga, Deus, venha nos abençoar. Cante com o coração. Deus, Venha nos abençoar. E que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar. E que essa união, sua igreja, nunca falte para cante, Deus, venha nos abençoar. Isso, diga. Deus, nunca falte para nós. venha nos abençoar. E que essa união. Você pode dar a mão pro irmão que está do seu lado aí, irmão? Que o Senhor nos fez para andar assim, ó, de mão dada. Você pode até caminhar sozinho durante algum tempo. Pode até chegar em alguns lugares caminhando sozinho. Mas nós vamos muito mais longe se tiver caminhamos de mão dada. Porque se um cair, o outro vai lá, ó, e levanta. Eu vou te dizer, ninguém é isento de cair, irmão. Você pode ser bispo, apóstolo, presbítero, pastor, irmã do coque, irmã de oração. Você pode ser o mais espiritual que você acha que é espiritual. Ninguém está isento de cair. Paulo falou dizendo que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Você é sujeito à queda, você é sujeito a cair, porque você ainda é humano. Mas se houver alguém do seu lado dizendo, irmão, você caiu, pode ser que o justo caia, mas o Senhor o levantará 7 vezes. Pode ser que você caia, mas não desista, porque a igreja está aqui para te ajudar, para te auxiliar. Porque a igreja é isso, irmão. É todo mundo um diferente do outro. Uns mais esquisitinhos, uns mais bonitinhos, os mais altos, os mais baixos, o mais forte, o mais fraco, o mais magro, o branco, o negro, o rico e o pobre. Deus escolhe colocar tudo no mesmo ambiente, para que nós possamos andar de mão dada, porque diante dele não tem melhor, não tem pior. Todos nós somos iguais, buscando o mesmo ideal, que é alcançar o céu de glória, e a glória do Senhor vai ser revelada no meio de nós. O evangelho de Cristo não é um evangelho que você anda sozinho. Ele, sendo Deus, não andou sozinho. Ele escolheu 70, depois escolheu 12, depois escolheu mais 3 para andar do lado dele. Ou seja, ninguém é crente só. Eu não sou crente sozinho, senão eu vou cair, vou desistir no meio do caminho. Mas se você estiver comigo, orando por mim, me abençoando, tendo paciência. E comigo, irmão, tem que ter muita paciência, irmão. Com você não, você é melhorzinho que eu, mas comigo você vai ter que ter muita paciência, né, pastora Edvânia? Mas nós vamos chegar lá. Jesus está vindo aí para buscar a igreja. E olha como ele vai buscar a gente, ó, de mão dada. Amém ou não amém? Então vamos orar, feche seus olhos. Senhor, a nossa oração nesse momento, Pai,
não é pelo milagre, porque o milagre nós já alcançamos do Senhor todos os dias. Mas a nossa oração nesse momento, Pai, é que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele trabalha em nosso coração de uma maneira tão especial, Senhor, aonde aquilo que para nós, Senhor, é uma dificuldade, sabe, de perdoar, os bloqueios, os ranços que existem dentro de nós, Pai, quando o Teu Espírito Santo começar, Pai, a se mover dentro de nós, aquilo que para nós era um muro gigante, vai começar a ruir, vai começar a cair pelo nome de Jesus Cristo, porque há poder no nome de Jesus, e a ação do Espírito Santo é promover paz, amor, alegria, longanimidade, domínio próprio, meu Deus, porque esse é o fruto do Espírito. Meu Pai, nós oramos para que o Teu Espírito Santo nos capacite a perdoar, nos capacite a abandonar a mágoa, nos capacite a abandonar o ressentimento, nos ajude a abandonar as nossas críticas, os nossos conceitos e preconceitos, Pai. Vai nos dando graça, Pai, para que nós possamos crescer na Tua presença, para que nós possamos evoluir, a não andar como meninos, meu Pai, no meio da igreja, dependendo de um leitinho materno, não, mas que nós possamos crescer, evoluir, meu Deus, comer comida boa, comida que dá sustância na Tua palavra. Já não é mais tempo, Pai, nunca houve tempo da gente ficar vivendo na mesmice, meu Pai, na criancice na casa do Senhor, mas que nós possamos evoluir, Pai, mas todos evoluir, porque não adianta o braço direito estar forte e o esquerdo estar fraco. Não adianta uma perna estar boa e a outra está mancando. Não adianta, Senhor. Mas que nós todos, Pai, Paulo falou que todos devemos chegar ao crescimento e ao conhecimento, à estatura de varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, que nós possamos crescer juntos e que essa união nunca falte para nós. Cante isso. Deus venha nos abençoar. Venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Desocupe a sua mão aí e dê uma salva de palmas para Jesus, aquele que nos perdoou e nos capacite a perdoar também, em nome de Jesus.